Vamos dar continuidade então à nossa aula. Estamos agora no nosso bloco 2 da disciplina e retomando então algumas ideias que nós trabalhamos no nosso primeiro encontro. Nós relacionamos então a importância da psicologia para o direito, principalmente nos contextos que envolvem as relações familiares, e para a compreensão então dessa evolução hoje que nós nos encontramos dos direitos das famílias e principalmente do reconhecimento dos filhos, nós vimos que num primeiro momento, com a codificação de 1916, o direito ele não regulamentava de uma forma mais ampla e abrangente as relações que não fossem fundadas especificamente das relações de ordem matrimonial, e que toda a questão estava centrada nesses contextos através do contrato, através do casamento, e que era uma forma então de perpetuar esta riqueza, este nome, esta consanguinidade, e que todas as questões dos filhos que não eram nascidos dentro do casamento eram tidos como filhos ilegítimos, como os filhos espúrios, e não tinham os mesmos reconhecimentos de filiação dos filhos que eram originados das relações matrimoniais. Bom, o que acontece? Acontece que de um ponto de vista social, conforme a sociedade vai evoluindo, o direito depois tem de começar a fazer frente e ir regulamentando estas relações, porque na verdade a sociedade, a família, como as pessoas se organizam, ela está muito mais à frente, as coisas acontecem de uma forma muito mais evoluída e depois vem o direito atrás regulamentando estas relações. Então, o que aconteceu? Dentro desta evolução, até nós chegarmos onde nós nos encontramos hoje, com reconhecimento de várias formas de família e reconhecendo várias formas de filiação, nós tivemos um marco que foi muito decisor para nós no ordenamento jurídico desta evolução. E este marco decisor aconteceu em 1988, que é o que nós denominamos do ponto de vista jurídico da constitucionalização das relações familiares, em que a realidade sociológica hoje existente, ela se instaurou juridicamente com a Constituição de 1988, que nós também reconhecemos como sendo a Constituição Cidadã. Face à preocupação que essa Constituição trouxe para o nosso ordenamento jurídico em relação ao indivíduo, em detrimento de qualquer instituição a que ele fosse integrante. Então, o que acontece? A Constituição Federal de 88, ela traz para si uma valorização e um reconhecimento de direitos para o indivíduo, para as pessoas, centrando muito mais uma preocupação no sujeito do que no patrimônio. Então, o que nós temos? A Constituição ela acabou intervindo de uma forma muito direta nas relações que estavam sendo estabelecidas e reguladas pelo Código Civil de 1916. E uma das principais questões que ela traz, que é o pilar do nosso ordenamento jurídico no contexto de família, vem disciplinado no artigo 226 da Constituição Federal, em que ela aborda que a família, base da sociedade, ela tem uma proteção especial do Estado. Então, com esta evolução no nosso ordenamento jurídico, que sai de um olhar simplesmente patrimonial sobre as pessoas, sobre os sujeitos, porque as constituições elas eram relacionadas a contrato, o próprio casamento ele tinha um cunho muito mais contratual do que a realização dos seus membros. Com a Constituição Federal de 1988, nós temos uma ruptura de visão, um novo paradigma jurídico em que começam-se a reconhecer direitos mais específicos aos indivíduos, e a Constituição Federal de 88 ela traz um grande paradigma, que é o reconhecimento de direitos específicos em relação às crianças e os adolescentes. Com relação específica à filiação e à família, algumas das principais evoluções que nós tivemos neste período. Primeiro, nós passamos a ter uma proteção a todas as espécies de família. Então, hoje nós temos reconhecido no nosso ordenamento as famílias homoafetivas, as famílias monoparentais,
as famílias mosaicos, né? As famílias que são constituídas hoje, né, com a base simplesmente de afeto e não contratual, que são os contextos de união estável, então o reconhecimento de situações que são de fato, né, e questões que são vinculares, muito antes de serem questões contratuais. Então nós tivemos um alargamento de um leque em relação às espécies de família. Depois, a questão da igualdade entre os cônjuges, essa foi uma grande evolução que a Constituição Federal de 88 trouxe, porque com o Código Civil de 1916 existia uma disparidade muito grande de direitos entre homens e mulheres, tanto que vocês devem se recordar que não era à toa que no Código Civil de 16 nós utilizávamos a expressão do pater potestas, né, que hoje nós utilizamos de uma forma mais abrangente o poder familiar, que é exercido de igual forma. No Código Civil de 16 se restringia muito mais a figura do homem, e o homem visto como um provedor, o provedor da família, o provedor do lar, e as questões relacionais se davam muito mais de um cunho patrimonial, em que inclusive os filhos muitas vezes eram utilizados nessas relações como uma forma de continuidade e de uma construção daquela riqueza, né? É importante nós termos claro que antes da Constituição Federal de 1988, nós não trabalhávamos do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico uma visão sobre as crianças e os adolescentes que abordasse elas como sendo crianças, né, em um processo de desenvolvimento, né? Tanto que antes da Constituição Federal e durante muito tempo esteve em vigor no nosso ordenamento jurídico o Código Penal de Menores, em que as crianças recebiam as mesmas penas que os adultos em determinados delitos. Ou seja, durante muito tempo o nosso ordenamento negligenciou este olhar específico em relação à infância, em relação aos direitos da infância e em relação a essa particularidade de serem seres humanos que estão em fase de desenvolvimento, né? Então, quando se muda, de um ponto de vista jurídico, há toda uma ruptura de paradigmas, trazendo novas concepções de direitos e de proteções, nós começamos a alargar este olhar, né? E um dos maiores alargamentos que nós tivemos de evoluções no nosso ordenamento é nós reconhecermos hoje o afeto como sendo merecedor e digno de tutela. Hoje nós tutelamos as relações muito mais afetivas do que aquelas simplesmente calcadas e de cunho mais patrimonial. Depois nós tivemos como mudança de paradigma a questão da dissolubilidade, do vínculo conjugal e do matrimônio. Vocês devem se recordar que durante muito tempo, muito antes do divórcio, nós tínhamos que entrar com uma ação de separação conjugal, que nessas ações de separação havia necessidade de se imputar culpa, de se provar quem era o culpado, e mesmo depois da sentença de separação, ainda existia um lapso temporal até nós ingressarmos com a ação do divórcio para que efetivamente houvessem as rupturas do casamento. Então, olhem como todo o ordenamento, de alguma forma, ele estava centrado numa forma de proteção do matrimônio, de proteção deste contrato que era firmado, independente de um olhar mais aprofundado em relação ao desejo das pessoas em estarem efetivamente envolvidas naquela relação. Então, durante muito tempo, o direito ele não teve um olhar sobre o sujeito, sobre os indivíduos e tampouco sobre a realização destes, mas era um olhar muito mais centrado nas questões contratuais e patrimoniais. Depois nós tivemos um grande avanço com a questão do reconhecimento de uma paternidade responsável, então através de todo um contexto hoje que envolve o planejamento familiar. E aqui uma das principais evoluções que toca diretamente no âmago da nossa disciplina, que são que os filhos, havidos ou não de relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, sendo proibidas no nosso ordenamento jurídico qualquer designação discriminatória relativa à filiação. E por que eu friso muito que esse é o âmago da nossa disciplina? Porque hoje nós não podemos pensar em reconhecimento de filhos, em questões de parentesco, sem nós termos centrado hoje que a principal relação hoje que se estabelece são relações
vinculativas, são relações baseadas no afeto. E que se um filho é por adoção, se um filho vem através de um reconhecimento de uma filiação socioafetiva, se o filho é originário de uma união estável ou se é originário de um casamento, independente da forma, da origem, todos os filhos, eles são filhos por esta condição, não podendo ter nenhuma forma de discriminação em relação a eles. E o que a Constituição, ela acaba instaurando, então, dentro do contexto do nosso ordenamento? Ela traz a abordagem, uma amplitude de novos arranjos familiares. Então, nós temos uma transição com a Constituição Federal de 88, que é uma transição de uma família como sendo uma unidade econômica, para uma evolução de uma compreensão de uma família como sendo igualitária, tendente a promover o desenvolvimento dos seus membros e reafirmando uma afeição fundada no afeto. Tá? Então, nós deixamos a família de ser concebida como um núcleo econômico e reprodutivo, avançando para uma dimensão, que ela é uma dimensão hoje reconhecida mais socioafetiva, né? Então, como expressão de uma entidade de afeto e entreajuda, surgindo naturalmente novas representações sociais, novos arranjos familiares. E aqui nós temos uma mudança muito grande, né? Eu acho que talvez essa seja a principal mudança de olhar para as relações do ponto de vista do direito das famílias, porque nós saímos de um pressuposto, de uma visão focada no ter, e nós evoluímos para a mudança de paradigma hoje de todo um ordenamento, dando uma relevância ao universo do ser. E aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas Fernanda, qual é o principal impacto hoje do ponto de vista da filiação que nós temos com esta evolução que passou do ter para o ser? Quantas formas hoje de paternidade nós temos reconhecidas no nosso ordenamento jurídico? Filho é só o filho oriundo de uma origem genética? Filho é só aquele oriundo de uma base registral? Filho é só aquele oriundo através do casamento? Quantas formas hoje de reconhecimento de filiação nós temos no nosso ordenamento? Então, olha o impacto da dimensão de uma abrangência, um alargamento de reconhecimento de direitos e de proteção em relação aos filhos, que a Constituição Federal ela trouxe a partir do momento em que ela determina em que não pode haver discriminação entre as formas de filiação, sejam elas advindas ou não do casamento. Então, o que nós temos hoje do ponto de vista de espécies de paternidade que são reconhecidas pelo nosso ordenamento jurídico? Tá? E eu elenco aqui para vocês 4 formas principais de paternidades. Primeiro, a paternidade biológica, e durante muito tempo se privilegiou a questão de ser, por ser o casamento centrado muito em questões patrimoniais, então filhos só eram os filhos advindos do casamento, aquela questão muito centrada na base biológica, na base genética. Nós temos também hoje reconhecimento de uma paternidade que se dá pela via registral. Nós temos também a possibilidade de reconhecimento de uma paternidade e filiação, que se dá, por exemplo, pelo reconhecimento de uma via jurídica, e aqui nós podemos absorver a questão da adoção, em que esse reconhecimento de estado de filiação inicia-se através de todo um processo que se dá de evolução jurídica para este reconhecimento. E nós temos uma nova forma de paternidade, que se nós fôssemos pensar em questão de alguns anos atrás, e podemos fazer esse marco, nós estamos em 2019, fazemos um marco em 1988, em que a filiação socioafetiva sequer era algo passível de ser pensado e reconhecido no nosso ordenamento. E hoje, com toda esta evolução sociológica e, por consequência, legislativa, nós temos a possibilidade de reconhecer no nosso ordenamento jurídico um estado de filiação em que está centrado exclusivamente em laços de afeto. Então, olhem novamente, vou reproduzir mais um pouquinho, voltar um pouquinho atrás para o nosso primeiro encontro, quando eu trabalhei com vocês as formas de vínculo. Lembram que eu falei que os vínculos, eles se dão através do amor, do ódio, do conhecimento e do reconhecimento?
Olhem aqui o direito absorvendo esses conceitos, para dentro da filiação socioafetiva, em que eu reconheço um estado de filiação fundado exclusivamente no afeto e fundado na vinculação de reconhecimento, em que se estabelece entre essas pessoas de um reconhecimento paterno ou materno filial. Então, hoje nós precisamos compreender que a paternidade ela não é um instituto fechado, ao qual sirva única e exclusivamente uma única espécie de verdade, devendo ser analisada mediante conceitos abertos que levem em consideração, além das nossas regras contidas no ordenamento jurídico, também os princípios que a constituem. Então eu tenho hoje dois princípios norteadores muito destacados, que é o princípio da igualdade de filiação e o princípio do superior interesse da criança e da proteção integral. E avançando um pouquinho com a nossa disciplina, entra a seguinte perspectiva, no contexto de filiação. Rousseau ele tem uma frase que ele aborda que cada família torna-se mais unida na medida em que o apego recíproco e a liberdade constituem os seus únicos laços. Cada família torna-se mais unida na medida em que o apego recíproco e a liberdade constituem os seus únicos laços. Então, se nós formos pensar nessa perspectiva de Rousseau em relação à família, uma família centrada no afeto, uma família centrada exclusivamente na realização dos seus membros, uma família que, acima de qualquer questão, nós estamos trabalhando com contextos de vinculações baseadas no afeto, baseadas nas trocas. Nós podemos ver toda uma evolução, essa frase ela é muito significativa, de toda uma evolução, tanto sociológica quanto legislativa, que nós passamos, que o nosso ordenamento jurídico passou, até nós conseguirmos chegar hoje ao reconhecimento de uma filiação, que seja uma filiação baseada em contextos exclusivamente afetivos. Bom, e o que eu tenho? Nós temos que considerar, para o reconhecimento dessa forma de filiação, alguns aspectos. E aqui entra de novo a importância dessa relação interdisciplinar entre o direito e a psicologia, porque, de novo, se eu estou falando de uma forma de filiação, e nós já vimos que hoje nós temos 4 formas de paternidade: a biológica, a registral, a jurídica e a socioafetiva. E sendo a socioafetiva uma forma de filiação baseada em questões vinculares, em questão do afeto, pergunto para vocês, como é que isso vem para o universo do direito? Quais são os elementos importantes constitutivos que devem ter esta expressão de filiação para que nós possamos reconhecer como sendo uma relação paterno ou materno-filial com todos os direitos e deveres daí decorrentes? E a minha resposta é muito simples. O direito por si só não consegue responder essas questões. Nós vamos precisar de uma abordagem interdisciplinar, de um olhar da psicologia forense, de um olhar de outros saberes para que tragam para o direito estes elementos que não são elementos palpáveis, não são elementos concretos, mas são elementos da ordem do intrasubjetivo, para que nós possamos dizer, olha, neste caso aqui específico, há sim contextos de um reconhecimento paterno-filial. Neste contexto aqui específico, há sim um reconhecimento de um liame expressamente constituído através das relações afetivas. Então, talvez nos contextos hoje do direito das famílias, as questões de filiação socioafetiva sejam uma das maiores expressões da importância de nós também passarmos a ter este olhar interdisciplinar para compreendermos e dimensionarmos todos esses novos elementos que são constitutivos de um universo jurídico que hoje rompeu um paradigma e traz para a sua essência, para o centro do direito, um olhar muito mais voltado para o ser do que para o ter. Com relação aos elementos constitutivos da paternidade socioafetiva, em que em muitos contextos também se denominam de posse de estado de filho, nós podemos relacionar que a posse de estado de filho, ela traz 3 principais elementos para a sua constituição,
que é o nome, ou seja, que aquela criança ela traga na sua paternidade ou maternidade registral o nome, né, de pai ou mãe. A questão do trato, que é o tratamento que é dispensado naquela relação, que dá corpo a esta vinculação paterno ou materno-filial. E a fama, que é a exteriorização, então, desta relação para que socialmente as pessoas também consigam identificar aquela relação como sendo uma relação paterno ou materno-filial vinculadas exclusivamente no afeto. O que hoje, em relação a esses três elementos, a nossa jurisprudência e doutrina traz? Ela relativiza um pouco a presença do primeiro elemento, que é o nome. Tá? Já há muitos reconhecimentos de filiação socioafetiva em que não necessariamente há anteriormente o registro daquela filiação. Em muitos contextos, esse reconhecimento ele ocorre, ele se dá através do trato e através da fama. Então, de novo, esses elementos, o tratamento que é dispensado nesta vinculação em que se estabelece essa relação paterno ou materno-filial, e muito importante, a exteriorização desta relação para que socialmente as pessoas reconheçam como sendo uma relação de paterno ou materno-filial baseada no afeto. Tá? E aqui, em muitos contextos, um pouco mais à frente da disciplina, eu vou trabalhar com vocês como essas questões, como a forma do trato ou a fama podem ser trazidas para o universo do direito através deste olhar da psicologia forense. Porque nesses dois contextos, de tratamento e da fama, a psicologia tem muito a contribuir. Porque nós estamos diante de relações em que elas têm na sua base constitutiva questões vinculares. Né? E como eu já abordei com vocês no bloco anterior e no início deste bloco, os vínculos, essa relação vinculativa, ela que se estabelece, ela não é uma questão objetiva. E ela também é necessária, em muitos contextos, que a gente possa trazer para este universo do direito uma questão probatória em que esta relação vincular ela tem uma consistência. Então, eu vou trabalhar um pouquinho mais à frente com vocês de que forma hoje o direito ele também passa a ter reconhecida essas formas de elementos da filiação socioafetiva através de um olhar da psicologia forense. Tá? Então, além desses três elementos constitutivos, o nome, o trato e a fama, eu quero chamar a atenção para vocês de um aspecto muito importante nestes contextos de reconhecimento de filiação socioafetiva, que é a questão do lapso temporal. Tá? Então, dentro da questão do lapso temporal, nós temos três grandes vetores importantes, tá? Que dá consistência a essa vinculação, que é a publicidade, a continuidade desta relação, desta vinculação e a estabilidade destes vínculos. Tá? Então, existe uma questão muito importante porque o fator tempo, a transcrição do tempo dessas relações, ele condiciona ao mesmo tempo a existência e a força da relação, da vinculação da posse de estado de filho. Tá? Agora, se vocês me perguntarem assim, Fernanda, quanto é este lapso temporal? Não existe hoje em nenhuma literatura uma delimitação específica de quanto tempo se estabelece essa questão vincular. Tem crianças muito pequenas que às vezes em contextos de 1 ano, de 2 anos, estabelecem uma grande relação vincular com outra pessoa, reconhecendo essa pessoa como um papel importante paterno ou materno. Tá? Então não existe nem numa literatura específica do direito e nem da psicologia um lapso temporal mínimo para que se estabeleça essa vinculação. Tá? Agora, o tempo ele é importante para dar esta consistência a esta relação que ela se estabelece através do afeto. E quando nós estamos falando em contextos de filiação e principalmente de reconhecimentos de uma figura como pai, como mãe, nós também estamos trabalhando com questões que são constitutivas do sujeito.
Porque quando nós pensamos na questão da nossa evolução, da formação da nossa personalidade, nós sempre vamos nos reportar no nosso íntimo aquelas pessoas que são principais das nossas referências para o nosso crescimento. E normalmente nós nos reportamos a quem? A quem exerceu na nossa vida uma função paterna ou uma função materna. E aqui eu chamo a atenção que eu não estou delimitando a questão pai ou mãe. Eu estou dizendo quem exerce uma função paterna e quem exerce uma função materna. E todos nós, na nossa Constituição, tivemos alguém que fizeram estes papéis, e esses papéis são extremamente constitutivos da nossa formação enquanto indivíduos. Toda a nossa personalidade, lá na origem, ela vem sendo estruturada e se consolidando através dessas figuras de referências que fizeram essas funções nas nossas vidas. Então, quando nós estamos diante de um contexto, de um reconhecimento de uma filiação socioafetiva, olhem a importância de nós considerarmos esse lapso temporal, que é para quê? Para a formação desta vinculação, para a consistência deste olhar que reconhece o outro como filho ou que reconhece o outro exercendo uma função de pai e de mãe, a estabilidade que se dá e a importância da estabilidade nessas relações para a constituição psíquica do sujeito, e a importância desta continuidade, porque todos esses fatores eles vêm em conjunto naquilo que o direito denomina em muitos contextos de uma teoria da aparência, ou seja, aquela aparência vivencial, ela revela a posse de estado de filho em toda a sua amplitude, demonstrando uma relação paterno-filial em todos os seus elementos. Aquele que detém a posse de estado de filho adquire uma situação em termos de formalização que advém de uma aparência e de uma publicidade de uma situação de fato. Então, aqui fechando o nosso bloco e retomando a importância de nós considerarmos essa evolução legislativa e sociológica, em que eu tenho aqui, na questão da filiação socioafetiva, a possibilidade de um reconhecimento de uma filiação que está muito longe de ser um reconhecimento de algo fundado num contrato. Muito antes disso, ela é uma filiação de uma evolução centrada exclusivamente no afeto e nas relações vinculares que se estabeleceu através dessa vinculação. De novo, é alguém estando na condição de filho e olhando para pai ou mãe e reconhecendo neles o exercício de uma autoridade parental. Então, olhem o quanto o nosso olhar, o nosso paradigma saiu deste universo do ter e nós passamos a tutelar efetivamente o afeto, a tutelar efetivamente o ser, como estando no centro do nosso universo jurídico este olhar de zelo e este olhar de cuidado. Então, daqui a pouquinho nós nos encontramos para dar seguimento ao nosso encontro e no nosso próximo bloco nós vamos tratar como, dentro do contexto mais específico da psicologia forense, quais são os documentos que eu posso utilizar e alguns critérios importantes nessa utilização para o reconhecimento dessas formas de paternidade. Até já!